paz a todos. Está começando mais um programa EBD em Foco aqui no seu canal EBD em Foco. Hoje trataremos de uma lição muito importante, lição de número 4, que tem por título A Função Social dos Sacerdotes, onde iremos tratar a função do sacerdote, a doença mais contagiosa que existia na época, chamada lepra. Então, sem perca de tempo, iremos ler aqui o texto áureo, que diz assim: E Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Verdade prática, a função do sacerdote ia além da liturgia. A sua principal obrigação era zelar pela santidade e pureza do povo de Deus. Lembrando que temos o objetivo geral e os objetivos específicos, que são 3, para dar um norte para a sua lição, para fazer dela uma lição aproveitosa, uma lição abençoada por Deus. Temos também a leitura bíblica em classe, que se encontra em Levítico capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 6. Essa leitura bíblica em classe vai tratar sobre a aparência da lepra. Qual que era o aspecto de uma pessoa leprosa, qual que eram os sinais, como que ela se destacava, essa doença, como que começava, o estágio avançado, a purificação. Então é muito importante ler com seus alunos a aparência da lepra, que é na leitura bíblica em classe, que vai ser tratado bastante sobre esse assunto. Temos também a lição de hoje, é uma lição importante que fala sobre a função do sacerdote. E vamos falar sobre uma doença muito grave na época, uma doença sem cura. É uma doença que não existia cura, a não ser pelo poder do Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus eterno. Então, assim, antes de tudo, devemos entender o que é lepra. Lepra hoje é conhecida como hanseníase. Embora muitos não concordem que é exatamente igual, mas eu posso dizer que antigamente não tinha a cura para a lepra, a não ser Deus operando maravilhas para curar, assim como fez com Naamã. E deixaremos também aqui no rodapé, vocês vão ver e poder acompanhar juntamente comigo na lição. Peço que você tome nota, anote as partes que você acha que é importante para você usar na sua lição, juntamente com os seus alunos. Eu creio que vai ser uma aula abençoada. Mas a lepra, como que a lepra se dava? Começavam os sinais, os sintomas da lepra, as manchas que apareciam na pele, mudava até a cor dos cabelos, aonde tinha aquela mancha. A pessoa tinha que ir até o sacerdote, se apresentar até o sacerdote. E o sacerdote que exercia uma função de médico. Como assim uma função de médico? A inspeção da lepra era uma função clínica exercida pelo sacerdote esse que Deus levantou para esse ofício, para exercer essa função. Na época de Levítico, não tinha médico o povo de Israel, não tinha pessoas com especialista nesse assunto. Não tinha pessoas que poderiam trazer um antídoto, um remédio, algo que curasse essa doença que poderia se transformar numa epidemia muito grande. Então, o que deveria ser feito? O sacerdote pegava a pessoa leprosa e levava para fora do arraial. Ou seja, quando diagnosticada e confirmada a lepra, essa pessoa tinha que ser afastada do arraial. Mas por que afastada do arraial? Justamente para não contaminar as outras pessoas no acampamento hebreu, dentro do arraial onde estava o povo de Deus. Então era separado a pessoa com lepra, não como mais um castigo para ele,
mas sim para preservar tanto a família dele como todo o acampamento, todas as pessoas que moravam naquela região. Então era separado por este motivo. Então se apresentava ao sacerdote. Eu gostaria de fazer uma reflexão com você. Agora imagina você ser afastado do convívio da sua família, da sua parentela, por um motivo maior, por causa de uma doença. Então todas as esperanças eram depositadas em Deus, no sacerdote, o homem de Deus que intercedia pelo povo. Mas como eu havia dito, o sacerdote tinha um papel clínico, ou seja, atuava como um médico. Ele dava o diagnóstico se estava com lepra ou se não estava com lepra. E a pessoa tinha um período de 7 dias e o sacerdote ia e analisava para ver se tinha sido curado, se a lepra tinha regredido, se a pessoa tinha obtido uma vitória, um êxito nessa questão. Observando que sim, tinha o ritual de purificação. No texto áureo, nós lemos aqui, falando sobre Jesus, quando ele cura o leproso, ele fala, vai e mostra-te ao sacerdote, oferece a oferta como determinou Moisés. Que oferta era essa? Eu não vou entrar em mérito nesse assunto porque o tempo não nos permite, porque eu, graças a Deus, eu adquiri um propósito de fazer uma aula de 20 a 30 minutos, mas eu deixarei sempre referências para estar agregando no seu ensino que você ministrará ao seu aluno. E eu gostaria que você fizesse um paralelo entre essas duas passagens. Quando ele fala mostra, quando Jesus pega e fala mostra-te ao sacerdote, ele está reconhecendo a perícia do sacerdote. Ou seja, este dom, essa perícia, esse ensinamento de Deus para diagnosticar se a pessoa estava curada ou não. Então ele tinha que apresentar-se ao sacerdote, Jesus reconhecia a perícia do sacerdote. E além disso falou, vai e apresenta o que Moisés determinou, a purificação, ou seja, a oferta que Moisés determinou pela purificação. Então, como que você sabe que oferta era essa? Então você, juntamente com os seus alunos, eu recomendo que é muito importante, abra as Bíblias no livro de Levítico, capítulo 14, do versículo 1 ao 9. E leia com seus alunos, cada um lê um versículo, uma meditação melhor e entender o que Jesus quis dizer com vai e apresenta-te ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés determinou. A verdade prática aqui também nos deixou muito clara que a função do sacerdote é além da liturgia. Sua principal obrigação era zelar pela santidade e pureza do povo. Então, como a gente havia já dito, não era só aquela liturgia, aquele culto bonito, toda a organização do templo. Ele tinha uma função importante, que era essa função de médico, de clínico do povo de Israel. E ele corria um risco, mediante ao povo, está diagnosticando, está convivendo com esse povo, ia, examinava esse povo, a perícia que eles tinham com relação a essa doença, eles corriam o risco de pegar uma doença. Essa doença, que era uma doença contagiosa, apavorante. Eu não sei se vocês chegaram a ver uma pessoa com lepra, é de dar dó. Eu tentei ver umas fotos aqui, é difícil de você olhar. Agora imagina, será que era fácil para o sacerdote? Ele, como um homem de Deus, médico, olhar e ver uma pessoa naquela situação, naquele estado, às vezes até uma pessoa conhecida dele, e ele tinha que diagnosticar, conviver com uma situação dessa. Eu creio que assim como você não gostaria de ver ninguém sofrendo, o sacerdote também não, homem de Deus. Eram sanitaristas também, os sacerdotes. Como assim sanitaristas? Ele zelava pela higiene do povo de Israel, pela organização das casas de Israel. Quando ele entrava numa casa e detectava algum tipo de mofo, algum tipo de fungo que dava uma alusão que aquilo ali poderia ser um fungo formador da lepra,
O sacerdote, ele fazia o quê? Ele desocupava aquela casa, tirava todo mundo e aplicava ali diante daquela casa tudo conforme Deus ordenara que fizeram. Então, assim, sabemos que a hanseníase hoje é considerada a lepra, só que a hanseníase tem cura, tem tratamento, tem especialização, muitos anos de estudo chegaram à cura para a lepra. Só que naquela época não tinha. Então, a limitação do sacerdote cabia aos sacerdotes inspecionar e diagnosticar os leprosos. Era uma função mais preventiva que curativa. O próprio Senhor Jesus reconheceu a perícia do sacerdote no diagnóstico da doença, em Lucas 5,14, como a gente falou anteriormente. A lepra na casa, como a gente estava aqui falando, a lepra numa casa tinha início com o aparecimento de manchas verdes e avermelhadas, via de regra apareciam mais fundas que a superfície das paredes. Sempre que isso ocorria, o proprietário era instruído a recorrer ao sacerdote que, após examinar o imóvel, ordenava o seu despejo para que a praga não se espalhasse por toda a propriedade. Levítico 14:36. Em seguida, a casa era interditada por 7 dias. Levítico 14:38. Caso a praga não cedesse, as pedras contaminadas eram retiradas e as paredes todas eram raspadas. Em último caso, o sacerdote tinha autoridade para fazer a demolição da casa e levar todos os entulhos para fora do arraial. Para quê? Para prevenir o povo de Israel de se contaminar através dessa doença, que era uma doença terrível. A lepra nas vestes, até as vestes era cometida desse mal. As vestes também estavam sujeitas à lepra, em fungos, como também eu havia falado, mofo. Diagnosticado que trata-se de um início de uma lepra ou coisa semelhante, já era feita as normas estabelecidas por Deus. O jeito que eles faziam era uma excelência no que eles faziam. E o que era feito? De imediato, a roupa deveria ser levada ao sacerdote. Se a praga se mostrasse resistente, o vestuário deveria ser queimado a fim de evitar a propagação de doenças. A propagação de doença era algo terrível, que se passasse para uma pessoa, passasse para outra, já pensou todo o arraial contaminado por essa doença terrível? Funções jurídicas, a proteção da família. Tinha também a incumbência o sacerdote na proteção da família, com o objetivo de manter a pureza e a legitimidade do relacionamento familiar. O Senhor, por intermédio de Moisés, proíbe aos israelitas o sacrifício infantil, relações incestuosas, abuso sexual doméstico, a exposição das filhas à prostituição, à homossexualidade e à bestialidade. Ou seja, assunto muito concernente, assunto muito importante, porque aqui está falando sobre pecados mortais. A Bíblia fala que através do pecado é que veio a morte. A morte vem pelo pecado. Como assim a morte vem pelo pecado? A gente pode dizer que a lepra simboliza o pecado. E a lepra é tão terrível que ela começa a tirar o sentido dos nervos. As pessoas se machucam e não vê que está se machucando. Tira a sensibilidade. Quando a pessoa vai ver, já está toda machucada. Perde a sensibilidade. E o que acontece? A lepra simboliza o pecado. Às vezes você pensa, eu não estou pecando, isso é normal, e vai se espalhando, vai pegando pelos nervos, vai se alastrando, quando pensa que não, nem sente mais que está pecando. Então, assim, a lepra simboliza o pecado, a prostituição, fornicação, adultério, mentira, raiva, entre outros pecados que todos, eu creio, que já conhecem. Então, o importante é a gente saber que a função do sacerdote era algo muito importante e vital
entre os israelitas. Era algo muito importante. A lepra na casa, nas vestes, tinha que ser diagnosticada e inspecionada pelo sacerdote. O sacerdote entrava de casa em casa, visitava o povo de Israel, era solicitado para resolver esses problemas e, além de tudo, lecionava e ensinava a lei de Deus, ensinava sobre a palavra. Tudo quanto Deus determinou aos sacerdotes que fizessem, eles o fizeram de acordo com a vontade de Deus. Eram homens separados, homens que estavam 100% ligados na obra de Deus. Hoje a gente pode trazer essa palavra que somos sacerdotes, pertencemos ao sacerdócio real de Cristo. Então devemos fazer com que a nossa casa não seja cometida por esse mal, por essa lepra, pelos pecados que acabamos de mencionar ou por outros pecados também, que começa pequeno, como um fungo, como um mofo, e que, se não for diagnosticada pelo sacerdote do lar, o que acontece? Esse mal pode se expandir e crescer de um jeito que pode passar 7 dias, pode passar qualquer tipo de quarentena, que os nervos já começam a não sentir mais dor, e quando vai ver, já está afundado no pecado. Mas Jesus, assim como o ato da purificação com as 2 aves, que vocês vão ler aqui em Levítico 14, na sua casa, na igreja, juntamente com seus alunos, é algo muito importante. Você vai entender a simbologia da morte e a ressurreição de Cristo, o sangue que tira todo o pecado. Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos purificar, para nos limpar de todo o pecado. E a importância de nos mantermos santos. As nossas vestes, apareceu qualquer tipo de mancha, qualquer coisa que você sinta que está afetando a sua espiritualidade, que está afetando o seu contato direto, a sua intimidade com Deus, se afasta desse mal, tira essas vestes, queima. Ah, mas irmão, que veste não está falando? Eu estou falando no sentido geral, eu estou globalizando, eu estou enfatizando qualquer tipo de veste espiritual, vestes materiais, tudo que te afasta da presença de Deus, às vezes um bem material, riquezas. Quando aquele jovem rico, ele pega e fala: o que eu tenho que fazer para te servir? Vende tudo que tens. Ele pegou, chateado, baixou a cabeça e saiu, porque ele estava apegado às coisas materiais. Então, a ganância, a avareza, é tudo indícios de que está começando ali uma lepra. E se deixar se levar por esse mal, o fim é trágico. E nada pior do que morrer sem a presença de Deus, sem estar na presença de Deus, sem estar ligado em Jesus, que é a videira verdadeira. Então, entendemos sobre essa lição e precisamos entender sobre a proteção da propriedade privada. A propriedade privada em Israel era sagrada, uma dádiva de Deus ao seu povo. Por esse motivo, os israelitas deveriam tratar suas casas, campos de maneira amorosa e responsável. Até na construção, quando estavam fazendo casa, os sacerdotes inspecionavam para ver se estavam fazendo tudo de acordo com as normas, se não estavam colocando em risco a vida de ninguém. Então era muito importante. Tudo que o sacerdote fazia era para que tanto o culto levítico fosse perfeito, quanto o povo vivesse a harmonia e todo o mal fosse tirado do arraial. Não o mal da pessoa em si, mas sim da lepra que estava na pessoa. O que eu quero dizer com isso? Jesus, ele ama o pecador, não o pecado. Ah, mas já roubou, já matou, já fez isso e está na igreja, pediu perdão para Deus e não fez mais, parou, acabou com esse pecado, foi curado, purificado da lepra, faz a vontade de Deus. Ah, mas irmão, espiritualizar a lição, estamos falando sobre Bíblia e não tem como falar sobre Bíblia, pregar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus sem contextualizar,
sem colocar esse paralelo da palavra de Deus para a nossa vida. Então, quando ensinamos, quando lecionamos, falamos com nossos alunos, estamos passando a palavra de Deus para eles, assim como os sacerdotes faziam. Os sacerdotes explicavam a lei para o povo. Os sacerdotes explicavam como que o povo deveria agir para agradar a Deus. Então devemos fazer com que Deus se agrade de nós. E como devemos fazer isso? Inspecionando. Aqui, ó, inspecionando nossas casas, limpando as nossas vestes, cuidando para que nada nos afaste da presença de Deus. Prestar um culto adorável, agradável a Deus, um Deus que é imutável e não muda. O mesmo Deus que operou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, opera hoje e continuará operando porque Ele não muda. Então, eu gostaria desde já de agradecer a sua presença, pedir para você se inscrever no canal, você que não é inscrito, agradecer você que já é inscrito pela sua presença, por estar nos assistindo, louva a Deus pela sua vida e curta se você gostou. Se você não gostou também, pode deixar o seu dislike, que a nossa intenção é fazer um conteúdo de qualidade para poder estar ajudando você. Não recebemos ajuda financeira e nem queremos, não critico também quem recebe, mas Deus colocou esse propósito no meu coração de poder estar contribuindo de alguma forma para você, professor, tá trazendo algo a mais para os seus alunos, juntando o seu conhecimento com um pouco que eu tenho para me oferecer, pois eu estou aprendendo também juntamente com você aí. Então, eu peço que vocês continuem nos acompanhando na próxima lição também importante, que vamos falar sobre santidade ao Senhor. Estou trabalhando também para poder fornecer para vocês materiais didáticos, ou seja, links que vocês podem adquirir a lição e ter um estudo elevado e abençoado em nome de Jesus. Eu me despeço de você e que você tenha uma vida abençoada pelo Senhor Jesus.